Muito obrigada. Pronto, gravação iniciada. Então, pessoal, qual é a ideia? A gente ter esse bate-papo, eu quero compartilhar com vocês como a gente fez. Eu entendo que todas as empresas que aqui estão já tomaram essa decisão, ou estão muito avançadas na decisão de internacionalizar. Então, eu quero passar um pouco o que foi essa decisão para vocês. Quero falar de execução, como a gente foi de fato, e aí já deixo de antemão agradecendo a Apex Brasil como um todo, porque nos auxiliou muito nisso. E como que está sendo a operação agora no nosso dia a dia, agora que a gente já está internacionalizado, já temos os primeiros clientes rodando. E, mais uma vez, pessoal, me parem, contem como que foi de vocês, eu preciso da participação de vocês para que seja bacana. Eu juro, eu não sou muito fã de pegar aqui 10 slides, ficar passando e lendo, porque eu acho que não gera a criação de conhecimento e a criação até de curiosidade sobre o que a gente está conversando. Então, como eu falei para vocês, eu quero falar de 3 fases. Como foi a nossa decisão, para a gente compartilhar, trocar ideia, como eu falei com vocês, para mim vocês já decidiram, hoje estão em fase avançada de decidir. Falar de como a gente executou e falar de como a gente agora tem sustentado, como que está o nosso dia a dia. A primeira parte, como a gente tomou a decisão de internacionalizar, veio de uma avaliação que a gente precisava de novas praças. A gente precisava levar os serviços da nossa empresa, o SERPRO, uma empresa pública que hoje oferta serviços para o mercado privado como um todo. A gente tem mais de 80 serviços ofertados para empresas privadas dos mais diversos setores, e a gente precisava ampliar esse número de praças. Por quê? O tamanho do mercado para certos produtos, ele acaba que quando você começa a atacar ali os principais players, você começa a ter aquela questão do retorno o retorno vem diminuindo, né, você tem um grande esforço de marketing, você tem um grande esforço do time de vendas, você tem um grande esforço do seu time de produto. "Poxa, o que que eu consigo melhorar de maneira massiva?" Também não dá para fazer um produto individual para cada cliente. Isso é fundamental na internacionalização, vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso. E quando você vai olhar novas praças, principalmente quando o seu produto ele tem uma característica de ser, transversal, você consegue atingir vários tipos de clientes diferentes, várias praças de clientes, a internacionalização se torna quase natural. Principalmente no mundo extremamente conectado, como é o nosso, né, é fácil de você se comunicar, fácil de você entregar, fácil de você cativar um novo cliente, cativar um novo produto. E aí a alta gestão fez essa provocação: "Poxa, somos uma empresa com um tamanho extremamente considerável, que tem esses produtos, e no nosso mercado, o mercado de TI, principalmente esse mercado de TI que está muito envolvido com o governo, com informações de estado, poxa, tem um monte de empresas estrangeiras que querem operar com clientes brasileiros. Poxa, todo mundo aqui com certeza tem uma conta e um serviço lá fora, que a empresa não está no Brasil. Pode ter uma representação? As Big Techs todas têm. Todas as Big Techs têm uma representação no Brasil, Google, Microsoft, mas eu tenho certeza que aí no celular de vocês, se vocês puxarem a lista de aplicativos, tem pelo menos 3 ou 4 aplicativos que não estão no Brasil, que não têm representação, que não têm um CNPJ. E aí, a nossa autogestão fez essa provocação: "Cara, a gente tem que prover esses serviços lá para fora, porque no final do dia quem está perdendo é o consumidor brasileiro, é o cliente brasileiro". Porque essas empresas vão ficar com medo de ofertar esse serviço, porque eles não têm acesso aos mesmos dados e às informações. No mercado de vocês, isso pode estar muito ligado à exclusividade do que vocês provêm. Aquilo que vocês fazem muito bem no Brasil e que levar lá para fora, levar para novos mercados, pode ser o grande diferencial. Eu lembro aqui do curso que eu fiz lá atrás, na Apex, de internacionalização, então sentei na mesma cadeira que vocês já há mais de 3 anos atrás, e conversei com um industrial brasileiro, indústria grande da área, da parte de setor elétrico, doméstico, que fazia chuveiros elétricos. E ele estava no mesmo problema. Ele no Brasil já estava extremamente comoditizado, um monte de concorrentes, e difícil. Ele: "Cara, eu preciso de uma nova praça, porque senão eu não consigo mais ampliar, minha empresa está estagnada". E ele foi para a África buscando ali o desenvolvimento econômico dos países que estavam ocorrendo, Nigéria, Moçambique, Angola, principalmente aqueles da língua mais voltados à língua portuguesa, porque já vou falar um pouquinho sobre isso, da facilidade que a gente tem de falar português com outros países. E ele trouxe para a gente e falou: "Cara, quando a gente
ampliou nossa praça, buscou esses novos mercados que não estavam sendo atendidos e o nosso produto se encaixava, apesar que ele fez até uma brincadeira engraçada. Eh, Na África, o chuveiro elétrico se tornou um sinal de desenvolvimento absoluto da população, algo que a população conquista, algo que as pessoas têm muito orgulho disso. Só que o chuveiro elétrico do Brasil na África era potente demais. Então ele teve que adaptar a sua linha de produção a produzir chuveiros que eram metade ou um terço da potência, simplesmente por causa das questões climáticas do continente. E ele colocou para a gente essa questão muito forte que a gente trouxe para dentro de casa. O aumento da praça, se você tem um produto competitivo e um produto de qualidade, e assim, a gente tem que ser muito sincero nessa hora de olhar para dentro de casa, olhar para sua empresa e falar, cara, meu produto é competitivo, ele é de qualidade. Não adianta pensar diferente quando você está falando do mercado global, porque o número de, se vocês têm concorrentes aqui, se vocês conhecem seus concorrentes, muitas vezes vocês são amigos, são colegas, estão trabalhando no mercado parecido, lá fora vocês vão ver o triplo ou 10 vezes mais empresas buscando a mesma coisa. Então, se você tem um produto de qualidade, você é competitivo, buscar novas praças é um enorme diferencial. Por quê? Porque é difícil, porque buscar novas praças dá medo, a palavra é essa das empresas, dá medo, e acaba que você tem um monte de empresas que não fazem isso. Então, enquanto você está aqui se degladiando com seus concorrentes, disputando contrato a contrato, aquele cliente que você já levou no jantar, só que ele veio do almoço com o seu concorrente, você chega num lugar completamente novo. Você tem a oportunidade de criar mercado, criar ecossistemas de negócio, baseado no seu produto. Pessoal, mais uma vez, me interrompam, tirem dúvidas, falem das experiências de vocês, para que a gente possa aí sempre compartilhar. E aí, a gente tomou essa decisão em 2019 para 2020. Ninguém sabia que era Covid, ninguém sabia que era de nada, para levar, olha, nós temos que levar esses produtos do Serpro, geram em torno, como o Edson perguntou aí para a gente, de APIs, de soluções de informações públicas que estão disponíveis a qualquer empresa, para o exterior. Tomada essa decisão, sentou-se um grupo muito forte dentro da empresa de o que é necessário para internacionalizar uma empresa. A gente se centrou em 3 grandes temas. Obviamente, vocês estão passando por isso, então vocês sabem que é muito mais que isso. Mas é legislação, tributação e entrega. Os demais assuntos foram considerados tão importantes quanto, mas menos prioritários. Por quê? Legislação é para a gente, como empresa pública, é ainda mais importante porque eu sou regulado pra caramba por todos os lados. Então eu tenho que saber o que eu posso fazer de verdade. A entrega era um novo desafio, porque você vai tratar com língua, com costumes, com tipos diferentes, com culturas diferentes. Então, como você vai fazer essa entrega? E na parte de precificação, o que é muito, muito importante. O Brasil hoje tem um diferencial econômico muito forte por causa do nosso câmbio. Então, as empresas brasileiras são competitivas em seu mercado, sim, lá fora. Quando a gente sai um pouquinho do mercado de commodity, quando a gente vai olhar para o mercado aonde você pode ter um diferencial muito grande, você vai ver que o câmbio vai te ajudar demais. E no caso do Serpro, ajuda até hoje. Não há como falar diferente. Quando a gente discute com clientes brasileiros, poxa, o Serpro é caro, o Serpro é barato. Quando você chega lá fora e começa a falar em centavos de dólar, é um grande diferencial. Então a gente tomou essa decisão, e quando eu falo a gente, foi a empresa. Mais uma vez, eu acho que isso é básico de falar o tempo todo, que está em todo quanto é lugar, todos os livros, a alta gestão tem que estar no onboard dessa decisão. Porque vocês vão mexer muito com o dia a dia da empresa, que com certeza na empresa de vocês já está confortável, já está funcionando, e funciona muito bem. Então, o time de faturamento de vocês, que já deve ter uma solução de ERP, mas CRM funcionando redondinha, você vai ter que falar para eles: olha, então, esse cliente novo aqui não tem CNPJ. Ah, mas quem é esse cara? Não, é um cara que eu conheci no e-mail. É um cara que eu conheci no LinkedIn. E aí o seu time de jurídico vai entrar mais em pânico ainda. Então você precisa dessa. Não vou dizer, se você é responsável pela internacionalização da sua empresa, eu falo que você precisa ter empoderamento. Se você não é, se você está participando disso, então eu falo para você que você precisa ter o direcionamento e o apoio da sua autogestão. Porque todos os processos internos da sua empresa vão passar por algum tipo ou de adaptação ou de grande mudança. Tomada essa decisão, a gente citou uma meta extremamente baixa no primeiro ano. Por quê?
aprendizado. A gente sabe aquelas dificuldades, a gente sabe aquelas vantagens da empresa e vamos buscar o primeiro contrato. O primeiro geralmente é fácil, porque sempre tem alguém batendo na sua porta. Mais uma vez, se o seu produto é bom, se o seu produto é competitivo, sempre tem alguém que falou: "Pô, se o seu produto tivesse aqui, eu ia comprar". Outro caso legal que a gente conversou nas aulas foi com o pessoal, que faz churrasqueiras a gás. Eu acho legal isso do curso da Apex, você senta do lado do cara, churrasqueira a gás, chuveiro elétrico, TI, sapato, é muito bacana. O cara churrasqueira a gás falando: "Bicho, tem um mercado enorme para mim na Europa. Só que eu tenho que me certificar tanto por questão de segurança, que a gente não sabe se vai". E no final eu fiquei olhei depois que eu vi a marca dele internacionalizada, eles tomaram essa decisão. Então a parte legal volta a isso, porque agora você vai começar o quê? A certificar, a olhar se o seu produto pode entrar num outro mercado. Se está tudo ok para você prover com a menor adaptação possível o produto que você já tem. Isso é muito importante. Vou falar do nosso caso. Aonde que o SERPRO, a parte de TI, todos aqueles que vocês trabalham com TI vão ter que se preocupar? Leis de acesso à informação. A LGPD no Brasil, a copia e cola da GPDR na Europa? É. O que ajuda muito. Então, se você trabalha com TI, se você trabalha com sistema de informação, a Europa, você já é muito competitivo se você já nasceu bem na LGPD. Nos Estados Unidos já é o caos, porque a lei não é federal, é estadual e você tem que entender aonde você está trabalhando. Nós trabalhamos, por exemplo, com biometria. Na Califórnia, biometria é extremamente regulado, cheio de limitações. Eles têm preocupação com isso, uma preocupação muito forte, eu diria até forte demais com isso lá. Na Flórida não tem legislação, não tem legislação alguma. Você vai olhar na Ásia, cada país tem a sua. Como os países têm mercados pequenos e o número de países é muito grande, você acaba lidando com um número muito grande de países. E o número de países também onde as empresas se fixam e que não tem legislação nenhuma, Malta, Nassau, outros países que todo mundo gosta de chamar de paraíso fiscal, mas também são paraísos empresariais, que não tem, se você opera com a maior tranquilidade do mundo. Então, para a gente fechar esse primeiro ciclo aqui com vocês, essa é a decisão. Analisem os mercados que vocês gostariam de atuar, que têm oportunidade nisso. Vocês vão conversar com quem? Vocês vão conversar com a Apex Brasil, que faz esse trabalho de mostrar quais são os mercados lá fora. Vocês vão conversar com as Apex do lado de lá. E aqui eu deixo uma dica aqui que para a gente foi muito valioso. As embaixadas lá de fora, aqui no Brasil, pessoal, eles são pagos para promover os países deles. Então eles buscam negócio, eles buscam facilitar. Se você liga na embaixada falando que é uma empresa X que quer entrar lá, eles dão um apoio muito bacana. Pode ser um atalho muito forte para vocês, se vocês estiverem procurando legislação, parcerias com empresas de lá, toda a parte de desenrolada da entrada num país, se você já decidiu que vai para aquele país, entre em contato com as embaixadas. Parece um pouco distante, parece um pouco complicado de entrar? Sim, é. É difícil achar um telefone, saber com quem falar. Mas depois que você começa a navegar dentro desse ponto, vocês vão ver o quanto facilita ter essa ponte, tanto culturalmente quanto. Ou então pergunta para a gente, ó. Olha, Essa é uma coisa que essa é uma coisa que a gente pode ajudar, porque na verdade não a embaixada aqui no Brasil, mas o contato da IPA, que é a agência de apoio ao investimento estrangeiro lá no país, eles estão em alguns países eles são muito ativas. E o de Portugal, ele é um pouco mais, explorado individualmente por região. Então, em Lisboa, você tem uma instituição que faz isso, e em outras regiões, as instituições locais também. E outros países têm também IPAs muito importantes. A Espanha, por exemplo, no caso da Europa, a Espanha tem o ISEX, que é uma agência que tem muito serviço para oferecer para as empresas, na França, na Alemanha, em todos esses casos, a gente pode ajudar. Nos Estados Unidos também. vou dar um exemplo aí, Luciano. A gente acabamos de sair, foi o tempo de eu tomar água e vim para cá. Acabamos de sair da reunião com o Departamento de Estado americano, Aham. que é uma mistura de Apex com MDIC, com Ministério da Economia. E eles falaram: poxa, empresas brasileiras que querem promover serviços para empresas americanas que estão chegando, fala com a gente. Sim. E são contatos que não são usuais.
Se você trabalha, por exemplo, com produtos físicos, você sempre está falando com distribuidor, operador logístico e outros. Então, assim, tem caminhos acessórios. Não estou falando para vocês desviarem do caminho principal, mas se vocês têm esses caras para conversar, para tirar do, vocês vão economizar tempo e muito dinheiro. Isso aí. E aí, pessoal, para a segunda fase a gente foi para levar os produtos lá para fora. Como TI, a gente tem uma facilidade muito grande da entrega digital dos serviços, que é assim, não tem comparação com a entrega física, com onde você vai, como falei, trabalhar com operador logístico, onde você vai trabalhar com distribuidores e outros. Mas aqui a gente tem uma semelhança muito grande, que é, principalmente, não tem porte, tá, gente? Não tem empresa grande, não tem empresa pequena. Se você está começando, a não ser que você tenha uma estrutura de marca, uma estrutura de marketing muito forte, ter um parceiro local ajuda muito. Vai te custar? Vai. Vai ser barato? Não, não vai ser barato. Mas o primeiro passo para você entender uma legislação de Portugal ou a cultura espanhola, você pode acabar gastando muito mais dinheiro sozinho. Você pode acabar gastando muito mais recursos humanos sozinho e não sair nada do outro lado. Qual foi a nossa experiência? Nós buscamos empresas que eram parecidas com o Serpro lá fora. É algo distinto? Pô, empresa pública, algo bem brasileiro e tal. Mais ou menos. Acabamos encontrando para uma certa linha de serviços, às vezes você não vai encontrar a empresa que vai dar o match completo, tá? Nada mais normal, até pela natureza das empresas. Mas como vocês têm uma pegada de startup, uma empresa focada em um, dois ou um conjunto menor de serviços, a gente tem um conjunto relativamente grande, então vocês com certeza vão encontrar um cara do outro lado que já entende a cultura, e para a gente esse foi o principal, a cultura. A legislação, se o negócio for bom, se for dar certo, você contrata um escritório de advocacia, fique tranquilo. Isso aí você vai encontrar, não vai ser tão difícil. Logística, nem se fala. Logística global hoje eu brinco com meus colegas de trabalho. Eu sou da época que o AliExpress levava 90 dias e você não sabia se chegar. Agora leva 7. Logística global é um assunto resolvido. Agora, cultura local, entender o match do seu produto com o atual cliente e com o cliente utilizador, isso, um parceiro vai te trazer tanta informação na velocidade tão rápida que não tem, vai ser muito caro de comprar isso fora. Então, trabalhe todo o seu plano de negócio com um asterisco, com uma possibilidade, sim, eu posso ter que chegar com um parceiro. Deixa ali um cantinho da sua rentabilidade, do seu trabalho de financiamento, que se eu precisar de um parceiro, eu tenho capacidade de chegar até aqui. Porque, por exemplo, sua pesquisa de mercado de precificação pode estar incorreta. Então, toda na sua área de custos, você tem que ter isso levantado. Mais uma vez, dando exemplos. Nós fornecemos APIs diretamente, sem parceiros, para países lá fora. Nós entendemos que esse era o melhor modelo e que a gente conseguia chegar no cliente necessário. E conseguimos. E estamos tendo sucesso no primeiro momento. Por quê? Por causa da simplicidade das soluções e por causa que o produto ele é quase único no mercado para prover. Então, eu consigo falar assim, olha, só eu faço isso. Meu produto é mais uma vez, meu produto de qualidade, ele é competitivo e só eu faço isso. Então, eu consegui entregar esse produto diretamente. O que precisou, como eu falei lá no início, de adaptação nos processos internos e em tudo que a gente faz no dia a dia. Outros produtos que são mais complexos, quando a gente foi conversar as primeiras vezes sobre a entrega, sobre como chegar isso do outro lado, os potenciais clientes mal entendiam a questão de modelo de negócio porque não se encaixava. A forma que a gente trabalha no Brasil, por mais que a gente tente adaptar o produto, e aqui eu faço uma pausa para falar o quê? A adaptação do seu produto ao mercado internacional, ela tem que ser muito bem pensada, mas muito mesmo. Se você faz uma pequena adaptação, como o exemplo do nosso colega do chuveiro elétrico, que simplesmente diminuiu a potência do chuveiro, você vai gastar muito pouco e você vai atender o seu cliente de maneira plena. Se você está olhando para um mercado onde você está adaptando seu produto demais e mudando toda a sua cadeia produtiva, não só cadeia processual, não seus procedimentos internos, então a sua decisão de internacionalizar pode ter que ser revista. Mas como? Eu estou internacionalizando um produto ou uma expertise da minha empresa?
E aí eu digo para vocês, isso é completamente diferente, por mais que possa parecer óbvio, mas na hora que vocês forem entrar nos detalhes, vocês vão ver como toda a parte de entrega, pós-vendas e outros é completamente diferente. Pessoal, internacionalizar um produto passa por processo, como a gente falou aqui, certificação, cadeia logística, entrega, logística reversa. Internacionalizar um know-how, um conhecimento da sua empresa pode ser mais lucrativo e mais fácil, desde que você tenha um parceiro correto. Então, sempre pensem isso na hora que você estiver levando o seu produto lá para fora, quando vocês estiverem fazendo as palestras para os investidores na Web Summit, daqui quantos dias? 20 dias, pessoal? 20 dias. Daqui 20 dias. Poxa, eu estou alterando tanto o meu produto, eu estou mudando tudo, eu vou ter que falar com o meu fornecedor lá na China do insumo, eu vou ter que falar com meus desenvolvedores para mudar a cara de. Tomem esse cuidado, porque não é para vocês deixarem de fazer, é só que vocês têm que fazer outra coisa. Você está internacionalizando conhecimento e know-how, e isso é feito de uma forma completamente diferente. Aqui a gente tomou os 2 caminhos por causa do portfólio ampliado que a gente tem, então a gente internacionalizou um produto direto, estamos provendo esse produto diretamente a empresas internacionais e fazendo toda a parte de suporte, vou falar um pouquinho mais à frente, e uma segunda linha de produtos, a gente foi para internacionalização de know-how, de conhecimento. E aí a gente trabalha com órgãos internacionais, com empresas internacionais, organismos internacionais, que trabalham junto com a gente para criar algo novo. E aí a análise dos números tem que ser muito crítica. Seu business plan, toda a sua parte financeira tem que estar muito ajustada para que esse novo modelo de negócio funcione. Se vocês forem para esse modelo de internacionalização, tomem bastante cuidado com isso. Tem que valer a pena. Mais do que a exportação direta de serviço. Porque a exportação direta de serviço, você acaba que consegue ajustar. A exportação de know-how, depois que você fechou o seu produto com o seu parceiro, ou foi direto para aquele novo produto, ou vai dar certo ou vai dar errado de maneira completa. Então, esse foi o caminho que a gente tomou. Esse foi aprovado por várias partes da empresa e começamos a operar. Começamos a operar em 2020. Esses números são públicos, nós somos uma empresa pública, a gente tem que divulgar isso. Começamos com apenas um contrato. Hoje a gente está acima de 50 contratos dentro, provendo serviços para empresas internacionais. E dos 5 continentes, TI tem essa vantagem, mais uma vez, e conversando com países, com governos nacionais, para levar soluções de Estado que a gente tem hoje. Vocês utilizam o GovBR, vocês utilizam aí, quem mora em São Paulo, no Rio, deve ter visto lá o embarque mais seguro, você pode embarcar no avião sem passagem, só com validação biométrica. Diversas soluções que a gente chama de projetos internacionais, não são produtos, porque você tem que criar algo novo lá do lado de lá, para trabalhar com o pessoal. Então, a gente tomou a decisão de internacionalizar, alta gestão on-board, selecionamos os produtos, pesquisa de mercado e colocamos eles do outro lado. E agora? O seu produto está na prateleira. Está lá, está vendendo. O Brian do meu time está aí, ele é responsável por essa mexida de prateleira, mexida com o time de vendas. E agora você tem que prover o serviço. Você fez sua primeira venda, você fechou seu primeiro contrato, estourou aquele champanhe de outro país. E aí começa uma série de novos desafios baseado numa construção que você vem fazendo. Se você se preparou e adaptou seus processos internos, você vai receber isso com muita tranquilidade. Por exemplo, você selecionou um modelo de recebimento no exterior ou no Brasil? Parece simples a decisão, mas eu tenho certeza que o seu time de financeiro vai olhar com muito carinho, com muito cuidado, todas as opções para ambos. Eu quero receber no Brasil. Existe uma quantidade enorme de empresas que podem facilitar todo o trâmite de pagamentos para você. Você trabalha com o consumidor final, você recebe um cartão de crédito? Paz e tranquilidade. Uma pesquisa na internet sobre KYC, Know Your Customer, se vocês vão achar uma porrada de soluções para receber o seu dinheiro aqui no Brasil, limpinho, bonitinho, sem problemas. Você trabalha com empresas internacionais, agora você começa a ter desafios.
que você vai começar a faturar internacionalmente, os ciclos de faturamento internacional são diversos, e isso pode trazer dificuldades no seu fluxo de caixa e nas suas soluções financeiras. Por exemplo, em diversos países, o ciclo financeiro não é de 30 dias nem de 60, é de 90 dias. Normal. Junta-se o que é faturado para a empresa durante 90 dias e aí sim emite uma invoice. Ah, o Servo faz assim, Rafael? Não, nós não podemos fazer por causa de restrições por ser uma empresa pública. Eu não posso oferecer um serviço aí para o Luciano ou para o Marco Túlio e oferecer outro por Carlos. Eu tenho que prezar pela isonomia. Já perdemos contratos por causa disso. Vida que segue, regras do jogo. Outros países têm regras de 30, de 60, 90. Então, você tem que estar muito claro para esses ciclos financeiros. Você vai receber no Brasil, tudo bem, você vai ali pagar uma taxa. Não, vou receber no exterior. Existem vantagens tributárias e econômicas para isso? Sim, existem, diversas. Principalmente quando se fala de câmbio e em momentos de volatilidade. Hoje, o Serpro trabalha na estratégia de recebimento no exterior, por dois motivos. Um, facilidade. Hoje, uma empresa, a gente é basicamente B2B, tá? Então, a gente não tem recebimento de cartão de crédito, consumidor direto. Empresas com B2B puro. A facilidade que essas empresas têm de nos pagar lá fora é muito maior hoje, tá vindo o Pix Internacional, tá vindo outras soluções, do que pagar aqui no Brasil. Então, a gente tem conta internacional para o pagamento dessas invoices. Todo esse processo é acompanhado pelo nosso time de financeiro para que tudo ocorra da maneira mais tranquila e transparente possível. Por quê? Porque não é usual. As regras bancárias, a forma que os bancos trabalham lá fora, são bastante diferentes da do Brasil. Você pode ter costumes com isso, você pode já ter essas transações, o que é bastante enriquecedor para a sua empresa, isso traz facilidade. Mas se você está começando e essa facilidade é fundamental para os seus clientes, mais uma vez, a gente já perdeu cliente porque eu não recebia lá fora. E talvez para a sua empresa isso seja fundamental, receber lá fora. Então, é bom você, por exemplo, buscar um banco brasileiro que tenha representação lá fora, ou tratar com esse número enorme de fintechs que surgiu, que também tem atendimento para empresarial, porque eles vão buscar ali facilitar, obviamente, com aquela taxinha especial, facilitar esse recebimento para vocês, para facilitar o fluxo financeiro de vocês, pagamento. Segunda parte do pós-venda, o atendimento ao seu cliente. Pessoal, comunicação, a gente sabe que é o principal dentro de uma empresa e comunicação com o cliente, então não precisa nem se discutir o quão importante é. O que eu coloco para vocês é o pós-venda de vocês, para entrega do seu produto, para suporte, para delivery, seja aquilo que o seu produto necessite. Nós no Serpro nós precisamos de delivery e pós-vendas. A introdução, a utilização dos produtos do Serpro, ela não é bem assim. Utilizar uma API não é fácil. Você ter o seu time pronto para atender esse pessoal, o seu cliente, de maneira plena, na língua, na língua natural daquele país, ou pelo menos com um inglês de altíssima qualidade, é fundamental. Esse nível de comunicação pode quebrar a sua relação com uma outra empresa, porque simplesmente você não consegue resolver, às vezes, um problema super simples. Como eu disse, uma palestra de causos. Nós temos um cliente internacional chinês que até foi uma experiência bastante forte para todos os envolvidos. Por quê? Porque nem do lado de lá não falava nada de inglês. E a gente buscando soluções, trouxemos uma empresa de tradução para trabalhar junto com a gente de diversas línguas, e ela que viabilizou a tratativa com esse cliente, um dos principais clientes hoje do Serp. E os horários são os chineses. O horário útil deles, 5 horas. Então, você tem que estar ali com vamos dizer assim, seus funcionários mais sêniores para fazer atendimento. Então, tenham toda essa preocupação, porque como vocês atendem bem aqui no Brasil, vocês vão ter grandes desafios lá fora para fazer esse atendimento numa língua diferente, numa cultura diferente, num fuso horário diferente. E a sua empresa, principalmente dependendo dos clientes que você vai atender, começa a funcionar 24 horas por dia. Na sua primeira venda, você pode estar vendendo para o leste europeu, para a Ásia, e os e-mails vão começar a chegar 2, 3 da manhã. Então, como a gente está, eu entendo que a gente está conversando com empresas que estão começando isso ainda, isso vai se tornar normal. Então,
empresa de tradução, empresa que presta suporte, parceiros na outra ponta, tudo isso pode ajudar vocês do outro lado. Qual foi a solução que o Serpro adotou? Nós contratamos uma empresa de tradução bastante ampla, a gente nem fala de empresa de tradução, a gente fala de consultoria em línguas, porque ela vai de serviço de tradução simultânea, tradução juramentada, auxilia a gente com pós-vendas e muito treinamento em cima do nosso time de pós-vendas sobre como outras culturas tratam com problemas técnicos. E aí, pessoal, para a gente fechar aqui essa primeira parte da conversa com vocês, o último que eu coloco em cima do pós-vendas cuidado com a entrega de soluções que vocês não estão bem solidificados no país de origem. Como assim? Poxa, eu vou lançar um produto novo aqui no Brasil, onde a gente já tem aí um portfólio com 3, 4, 5 produtos, e quero lançar esse novo, eu vou fazer um lançamento simultâneo. Aqui eu digo para vocês de uma sugestão. Não, isso, vocês forem olhar na literatura, vocês vão olhar de diversas maneiras diferentes. O próprio Gartner fala de maneiras distintas. Ou você utiliza o seu mercado internacional como teste, porque o seu mercado principal está no Brasil. Então, você chama o seu cliente, eu quero ser um beta tester. Eu quero que vocês coloquem essa solução primariamente aí, porque é um mercado menor, ele representa menos no seu faturamento. Ou você se solidifica primeiro no Brasil, para depois levar para o internacional. Por quê? Porque senão o seu projeto de internacional dentro da sua empresa pode ser queimado. Porque você pode levar um produto subpar para aquele cliente, e aí, na hora que a sua autogestão for olhar, poxa, mas o internacional está girando muito mal. O que está acontecendo? Porque teve o lançamento aqui no Brasil, a gente conseguiu sair do outro lado e tudo mais, mas lá fora quebrou. Eu tive um churn muito forte e acabou que não deu certo. Então, os produtos e a sua segurança de levar isso lá para fora tem que ser muito forte. A concorrência lá fora é muito forte, todo mundo é competente, todo mundo é extremamente inteligente, então levem o seu grande diferencial, levem aquilo que vocês são muito bons em fazer. E aí, para a gente fechar esse aí quase 40 minutinhos de conversa, o que o Serpro quer colocar para vocês? O Serpro, como empresa pública brasileira, ele tem a missão, nossa missão é conectar governo e sociedade. E vocês como empresas, como startups, nós queremos que vocês possam ter o suporte dentro daquilo que é possível, de todas as soluções do Serpro, que estejam disponíveis ou que não estejam disponíveis, vocês querem propor coisas novas, querem novas soluções, para que a empresa de vocês possa brilhar lá fora, que vocês possam melhorar seus negócios aqui dentro e levar inovação lá para fora. Então, como que a gente quer fazer isso? Primeiro, deixar a estrutura do Serpro à disposição de vocês em 2 sentidos. A utilização gratuita de soluções do Serpro em modelo trial, do que vocês precisarem para os próximos dias aí durante a Web Summit ou depois. Como seria isso? A gente consegue liberar para vocês um número X de validações, X de transações, de uma quantidade bastante grande de produtos, para que vocês possam analisar, verificar, poxa, isso aqui tem um match para mim, isso aqui vai dar certo, isso aqui é bacana. Vocês podem utilizar isso por um período de 30 dias e sem custo nenhum, zero custo, só fazer a contratação, descontrata, assunto encerrado. Se vocês quiserem continuar contratados, também não tem custo se vocês não utilizarem, não tem problema algum. Segundo, nós queremos deixar à disposição de vocês nossa infraestrutura de labs e de aceleradora para a criação de novos produtos e novas parcerias, como vocês tiveram na apresentação anterior, que a gente está até devendo aí um probleminha que teve com o link da parte das parcerias. A gente está verificando o que aconteceu, já recebemos alguns projetos de vocês muito bacanas, mas a gente está vendo o que aconteceu, a gente não conseguiu ainda sair do outro lado com esse ponto. Por isso, mais uma vez peço desculpas. Mas na criação de novos produtos, na proposição, poxa, Rafael, essa solução do governo está dando certo? Está. Poxa, eu precisava ter acesso à informação A, ou precisava ter acesso a um painel de informação sobre tudo. A gente quer deixar o nosso time que faz toda essa capacitação, todo esse trabalho à disposição de vocês para, esse novo produto que vai me trazer soluções. Então, além do que a gente está conversando aqui sobre trocar experiências, trocar figurinhas,
A gente quer deixar a estrutura da empresa dentro dessas possibilidades à disposição de vocês. Perfeito? Então a gente está aí com 40 minutinhos de bate-papo. Aí estou aqui com o Edilson com a mão levantada. E pessoal, por favor, todos aqueles que tiverem qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo para a gente discutir aqui, estou aqui à disposição. Eu e o Brian estamos aí. Beleza. Posso fazer a pergunta, Rafael? Por favor, Edilson. Perfeito. Primeiro, bacana aí, eu acho que, de fato, conhecer mais as soluções do CEPRO vai ajudar as empresas, né? E é um suporte campeão. A minha pergunta é só sobre essa possibilidade do trial que vocês estão analisando, né? Eu não sei se vocês já bateram o martelo em 3 meses, ou, perdão, em 1 mês, né? Mas, assim, se eu pudesse deixar uma sugestão, tentar avaliar se 30 dias, de fato, é o suficiente para que a startup possa fazer o ciclo de testes, né? Porque tem um tempo obviamente, um tempo de desenvolvimento, né? Às vezes a gente usa um API de uma certa empresa e a gente ficou interessado na CEP porque ela é mais completa, mas pode ser que 30 dias não seja suficiente para que a gente valide todos os processos, né? Então, sei lá, talvez 3 meses, né? Ou diminuir o número de transações por mês, mas aumentar o tempo para 6 meses. Vou dar só um exemplo para concluir da AWS, né? A AWS para startup ela tem um pacote muito interessante, mas é uma pegadinha, mas é um pacote muito interessante, que ela, dependendo da aceleradora que você tá, ela te dá $10 mil de crédito para tu usar na Amazon, o que é muito legal, só que ela diz que você só pode usar em 1 ano. Poucas pessoas conseguem usar $10 mil em 1 ano, mas enfim, a gente acaba tendo 1 ano para poder conseguir fazer todos os testes, melhorias, né? Enfim, então é só essa colaboração. Obrigado. Não, perfeito. Eu vou aproveitar a sua pergunta disso, responder também aqui o Ricardo Saito, que colocou no chat. Primeiro, sobre o prazo. Sim, o nosso time interno está estudando para a gente ter essa ampliação desse prazo, tá? Como eu falei, como a gente é empresa pública e a gente não consegue fazer diferente, eu não consigo ter a questão do processo isonômico para todos, então essa ampliação teria que ser calçada em alguma visão, por exemplo, assim, viabilização de soluções para empresas de startup, da lei da startup e outros, e o nosso time está trabalhando nisso. Hoje, vocês podem começar a utilizar, e aí, Ricardo, funciona da seguinte forma. Todos vocês, eu vou colocar aqui o link da nossa loja, têm acesso a duas opções. Nós temos um ambiente de teste completamente aberto a todos que quiserem utilizar, verificar que com dados mocados, dados fake, dentro das plataformas, para a grande maioria dos serviços. Vocês podem entrar, verificar, tentar as conexões, verificar as chaves, certificações digitais, tudo estiver funcionando no nosso ambiente de teste, completamente livre e à vontade. Poxa, Rafael, quero testar com dado em produção. Quero fazer a consulta mesmo se aquele dado vai trazer vantajosidade para mim, se é uma coisa que realmente traz grande valia para minha empresa. Como que eu faço? Você vai entrar na nossa loja do Serpro, você vai buscar o produto que mais te atende, que tenha a possibilidade de trial, está informado nas páginas das lojas. A grande maioria deles tem, principalmente na parte de informação e análise, que são nossas APIs, na parte de serviços. E aí você vai fazer uma contratação totalmente digital pela loja, e aí você cancela o seu serviço através da área do cliente até 28 dias depois da contratação ou 3 mil consultas. Vocês vão ter acesso a 3 mil consultas totalmente de graça se você cancelar o contrato até 28 dias. Ah, Rafael, não cancelei. Não quis. Como é que funciona? Vou pagar mensal? Como é que vai funcionar isso? Não, o Serpro, para 99% dos seus produtos, a gente é pay-per-use. Então, se você usar 2 consultas, você vai pagar centavos, mínimo de centavos. Se você não usar nada, seu contrato vai estar ativo e você não vai pagar nada. O que a gente sabe falar desse trial é que se você precisa de realmente de um teste mais forte e está ali um pouco com a questão do investimento inicial. Mas eu já digo, a grande maioria das soluções tem um preço bastante convidativo, são soluções de APIs para informação, então acho que vale a pena fazer esse teste e essas contratações. Pessoal, mais alguma dúvida, mais algum questionamento? Como vocês estão passando aí essa questão das internacionalizações? Eu coloquei lá no chat, nós somos da Implanta, eu não participei da outra reunião,
Gostaríamos de ter um anjo da guarda lá no CEPRO para falar de co-inovação. A gente usa muito seus dados para captura de notas fiscais. A gente presta serviço de coleta de dados de sellout e estoque. E aí você deve ter falado desses projetos de inovação e eu não participei, queria atualizar. Claro, Romulo, eu posso te mandar o contato do nosso time que trata com parcerias, com essa parte de inovação. Eu acho que vocês podem ter uma boa conversa para trazer, seja novas soluções ou então ampliar aquelas que já existem. Beleza, obrigado. É isso. Pessoal, se a gente não tem mais perguntas, não tem mais questionamentos, o que eu passo aqui é uma mensagem de enorme sucesso para todos vocês. Estamos aí há 20 dias de todo o processo de fato iniciar, né, Luciana? Já está todo mundo dentro do avião. Estaremos com vocês nos primeiros dias para auxiliar lá junto às rodadas de inovação, rodadas de investimento. Nos colocamos à disposição a qualquer momento de, putz, será que o Serpro tem isso? Será que ele pode me ajudar? Será que eu consigo fazer uma ponte com outros? Estaremos à disposição para ajudar vocês lá, né, nessa ponte e também lá no Stand Brasil e nos stands de vocês, se vocês precisarem, estaremos à disposição. Desejo um enorme sucesso a todas as empresas, que a gente volte aí com um retorno bastante positivo, bastante investimento, para que ano que vem a gente esteja falando aí de todo mundo estar em growth, todo mundo estar com grandes empresas aí. É isso. Obrigada, Rafael. Obrigada, pessoal. Então, a gente passa para vocês as próximas atividades que a gente tem aqui. Tanto o grupo do SERP especificamente, quanto o grupo dos outros, né? Que hoje a gente convidou todo mundo que quisesse participar. Então, tinha um grupo um pouco maior dessa vez, né? E enfim, como diz o Rafael, vamos trabalhar bastante para a gente ter uma apresentação muito boa de todas as empresas lá em Lisboa. Já está chegando, né? Até mais, gente. Boa tarde. Tudo de bom, pessoal. Obrigado. Boa tarde a todos. Bom finalzinho da semana. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Bom. Rafael, só antes de sair, você pode passar Claro. seu e-mail? Claro, deixa eu colocar aqui no chat para vocês. Valeu. Mais fácil. E, pessoal, Rômulo, eu coloquei meu e-mail aí para te apoiar também, tá? Você manda um e-mail para mim que a gente fez contato aí, eu te ajudo. O Rômulo está aí ainda? Eu acho que ele já saiu. Eu mando para ele. Pode deixar. Tá bom. Obrigadão. Fechado, pessoal. Obrigado. Abraço, Tchau, pessoal. Até gente. mais. Tchau, tchau. Tchau.